meditação desta manhã no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu fiz um destaque como tema para esta mensagem, falando a respeito de um estranho coração agradecido. E nós vamos observar o que está por trás e qual é o interesse, a intenção do registro dessa experiência nas Sagradas Escrituras. Um estranho coração agradecido. A gratidão, meus amados irmãos, não é algo que está muitas vezes na nossa lista de prioridades. Nos acostumamos com as pessoas fazendo coisas por nós e acabamos abandonando a prática de expressar gratidão. O filho se acostuma com os presentes de seus pais e acham que não precisam mais expressar nenhuma gratidão. Isso se aplica à vida cristã. Recebemos muitas bênçãos de Deus, senão aquelas que esperamos e pedimos insistentemente: saúde, prosperidade material, emprego e etc. Pense naquelas que superam todas as anteriores, pelas quais esquecemos de expressar sincera gratidão. Por exemplo, o amor inexplicável de Deus por você. A graça libertadora de Deus que trouxe o céu à terra para levar você da terra para o céu. Jesus conquistou para nós a vida eterna e comunhão com Deus. Isso bastaria para que os cristãos fossem contínua e eternamente gratos. Davi nos ajuda a compreender o significado de um coração pleno de alegria e gratidão. No Salmo 30, versos 11 e 12, nós lemos assim: Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Graças para sempre. Sabe o que Deus espera de cada um nesta manhã, meu irmão, minha irmã? Corações transbordando de alegria e gratidão. Observe algo importante: a intensidade de nossa gratidão está profundamente ligada ao valor que damos àquilo que recebemos. Se no seu aniversário você receber um cartão de felicitações, você ficará grato. Mas se ganhar um carro 0 km, você vai pular de alegria e vai abraçar muitas vezes quem lhe deu este caro presente. E por que não fazemos o mesmo com Deus? Ele não nos deu apenas um bilhetinho de felicitações pela vida. Ele nos deu toda esta vida, recheada com bênçãos incontáveis. Deveria ser algo normal que o povo de Deus fosse o povo mais agradecido da terra.
Mas, na verdade, o povo de Deus sempre teve problemas com a gratidão. Após ter sido liberto da escravidão no Egito, por um Deus que o amava, Israel deveria ter sido o povo mais agradecido na face da terra. Mas em seguida, estão murmurando, reclamando: cadê a comida? Cadê a água? Vamos voltar para o lugar da escravidão. Não se viu nenhum sinal de gratidão a Deus. E aí no texto, Jesus encontra 10 homens leprosos. Neste texto que nós lemos agora há pouco, nós destacamos uma estranha experiência de um coração cheio de gratidão no meio de outros 9. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Em determinado momento, nesta caminhada, encontrou 10 homens leprosos. Jesus atende ao pedido deles por cura. Mas a ênfase de Jesus, observada no texto, está na ausência de gratidão. Ausência de gratidão. A condição precária dos leprosos é a primeira coisa que nós precisamos observar para entendermos o que está acontecendo aqui. Esta condição precária em que viviam os 10 homens leprosos. Jesus estava caminhando em uma região de fronteira entre a Galileia e a Samaria. E, de repente, algumas vozes, talvez embargadas pelo choro e emoção ao verem Jesus, 10 homens leprosos chamam por Jesus. A lepra, hoje chamada e conhecida como a hanseníase, possui tratamento e cura. Mas naquela época não havia muita esperança. Os doentes eram afastados da sociedade, da família, e viviam em colônias fora das cidades, onde não podiam se aproximar de ninguém. Os capítulos 13 e 14 de Levíticos falam das leis sobre como deveriam ser tratados os doentes de lepra. Além do fato de que a impureza os afastava da sociedade e da família, também não podiam ir ao templo adorar a Deus, oferecer seus sacrifícios. Essa provavelmente era a situação daqueles 10 homens que gritavam: Mestre, tem piedade de nós. Mestre, tem piedade de nós. Talvez na esperança de que Jesus tivesse uma dose de misericórdia por suas vidas sofridas. Você pode não estar vivendo uma enfermidade grave, como aqueles homens, mas quando for a Jesus em oração, peça com convicção e esperança de que Ele tenha para você uma dose de misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. A segunda questão que ainda precisamos observar é que a resposta de Jesus vem ao encontro das suas necessidades, acompanhada do pedido que fora feito: misericórdia. Jesus atende ao pedido daqueles homens com a misericórdia solicitada. Isso nós lemos lá no verso 14. É interessante que Jesus não tenha dito de imediato: vocês estão curados. Ele mandou que procurassem o sacerdote. E o sacerdote deveria cumprir o que diz lá em Levíticos 14, que eu mencionei, constatar a cura e autorizar o reingresso na sociedade. Jesus estava cumprindo a lei. Imaginem 10 homens leprosos gritando para Jesus por cura. E Jesus diz: vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles ainda não estão curados. E no caminho, eles se olham e dizem: opa, você está curado? Você está curado? A doença foi embora.
Imaginem a alegria, o entusiasmo daqueles homens. Eles pediram por misericórdia e cura e Jesus atendeu graciosamente. Ainda um outro aspecto que precisamos observar é o retorno e a gratidão. O retorno a Jesus e a gratidão. Isso está lá no verso 15. Aqui nós temos o ponto central deste texto. Um dentre os 10 homens, diferente dos demais, entendeu que tinha que voltar para Jesus. Veja como ele fez. Voltou, louvando a Deus em alta voz. Lemos isso no texto. Voltou, louvando a Deus em alta voz. Segunda coisa que observamos que este ex-leproso, fez ao regressar para Jesus, além de voltar louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus, em sinal de humilhação e de louvor, e agradeceu a Jesus, diz o texto. Agradeceu a Jesus. De sua boca saíram palavras de gratidão pela vida. Mas no meio deste cenário, quando a história começou a ficar bonita, vem a lição mais importante do texto, no final do verso 5, ou melhor, do verso 15, em que há uma expressão curta que quer nos dizer muita coisa. Diz o texto: este era samaritano. Este que retornou era samaritano. Por que esta frase na sequência? Você não vai acreditar, talvez Lucas estivesse querendo dizer assim, você não vai acreditar destes 10 homens, o único que voltou era samaritano. Ele era um samaritano. E para entender esta frase no meio do texto, nós precisamos olhar um pouco para a história. Os judeus tratavam os samaritanos como gentios, um povo que se misturou com outras raças após a invasão do norte pela Assíria em 722 a.C. Se você quiser ler um pouco mais, 2 Reis, capítulo 17. Outra coisa que acontecia na época por conta disso é que os judeus e os samaritanos se odiavam entre si, não se relacionavam bem. Os judeus tinham os samaritanos como não-judeus, não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Este samaritano, destacado por Jesus, voltou, caiu aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus então perguntou nos versos 17 e 18, nós lemos, não havia 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Por que o único que volta para louvar a Deus é esse estrangeiro samaritano? Onde estão os filhos da aliança? Onde está o povo santo de Deus? A questão aqui para Jesus, meus irmãos, talvez seja esta. As pessoas de quem mais se esperava gratidão seguiram seu caminho sem nenhuma gratidão. As pessoas de quem mais se esperava gratidão seguiram seu caminho sem nenhuma gratidão. Vemos algum valor no Evangelho de Cristo? Será que entendemos a profundidade do que Cristo fez por nós? Restauração, reconciliação, comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Se você reconhecer estes presentes preciosos que recebeu, a sua gratidão deverá acontecer naturalmente e de forma intensa. Há uma canção que costumamos cantar em nossas comunidades, em nossos cultos. Conte as bênçãos, conte as muitas bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Conte as bênçãos, conte-as
em números. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bênçãos Ele já te deu. E conte também, não apenas numericamente, mas conte aos outros, conte aos seus filhos, conte aos seus familiares, conte aos seus amigos. Quantas bênçãos, conte quantas são, dize-as de uma vez e você verá com surpresa, você vai se surpreender quando contar as bênçãos que Deus já lhe deu. E você ficará surpreso com a forma como Deus tem te abençoado, tem abençoado a sua vida, a sua casa. Estas descobertas nos levam à profunda gratidão. Aquele homem samaritano, após receber uma bênção, a cura da sua enfermidade, ele volta para agradecer a Deus. Gratidão está em seu coração. E o que acontece neste caso aqui, neste exemplo, é que há uma dupla bênção. E isto também é importante e de grande destaque neste texto, especialmente no verso 19, porque Jesus falou ao samaritano para que ele se levantasse e seguisse o seu caminho, para que ele fosse em frente. E a declaração de Jesus, assim, sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Esta declaração de Jesus mostra que 9 judeus foram curados, foram ao sacerdote e voltaram talvez à vida normal que tinham na sociedade, na família e no templo. Mas há uma palavra diferente para aquele que voltou e humildemente adorou Jesus com gratidão. Este samaritano encontrou não apenas a restauração física, mas algo mais especial e profundo tocou seu coração. Ele foi também restaurado na sua alma. Aquele que vem a Cristo, crendo que Ele pode salvar e curar o corpo e principalmente a alma, será restaurado. Será restaurado. Que Deus possa abrir nossos corações e mentes para reconhecermos e contarmos as bênçãos recebidas de suas mãos. Amém.